Oi, pessoal, mais um podcast Canaltech no ar e eu te faço uma pergunta direta para começar o dia. Quanto tempo da sua semana você gasta varrendo o chão ou passando pano na casa? Se a sua resposta foi tempo demais, saiba que você não está sozinho. A tarefa doméstica mais odiada do Brasil virou o alvo principal da tecnologia. Mas será que ter um robô aspirador em casa realmente resolve o problema? Ou é só mais um eletrônico para encostar no canto da sala? É sobre isso que a gente vai conversar no episódio de hoje. Você também vai conferir. Apple lança beta do iOS 27 com foco em desempenho e IA. Nova gasolina pode exigir mais atenção dos motoristas e TCL estreia nova geração de TVs mini LED no Brasil. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E eu tenho um recado rapidinho. O podcast Canaltech está concorrendo para entrar no Top 20 do Prêmio IBEST 2026. E se você está ouvindo a gente agora, faz parte dessa conquista. Todos os dias a nossa equipe trabalha para levar até você as principais notícias, entrevistas e histórias que mostram como a tecnologia impacta a nossa vida. Se esse conteúdo faz diferença para você, dá uma força para a gente então. É só acessar o link que está na descrição desse episódio e votar no podcast Canaltech. Seu apoio é muito importante para nós. Hoje a gente vai mergulhar no universo dos robôs aspiradores. Eles deixaram de ser aquele item de luxo super nichado e viraram um verdadeiro sonho de consumo de quem está montando casa, renovando os eletros ou simplesmente querendo reconquistar minutos preciosos do dia. E com tanta opção no mercado, desde modelos simples até robôs que navegam a laser, passam pano e se limpam sozinhos, escolher o modelo certo virou um grande desafio. E para tirar todas as nossas dúvidas sobre tecnologia, inteligência artificial e até o impacto disso na sua conta de luz, a repórter Elisa Fontes conversa com Rafael Garcia, gerente de marketing de produto da Midea. E um aviso importante, fica atento até o final porque tem um presente exclusivo e esperando por você, que é nosso ouvinte. Primeiro, bem-vindo, Rafael, ao podcast Canaltech. É um prazer receber você e para falar de um assunto que muita gente está querendo entender mais do que se trata, Robô aspirador e tem, acho que, entrado muito na lista, de desejos aí de quem está construindo uma casa nova, montando casa, está querendo realmente renovar os elétricos em casa. Então, é um assunto bem interessante para o nosso consumidor, para o nosso ouvinte. E eu quero começar perguntando justamente uma mudança que a gente viu aí num perfil desse eletroeletrônico, assim, O robô aspirador, ele sempre foi visto como um produto mais nichado, mas o que mudou para que ele realmente passasse a fazer parte da rotina de muitos lares aí no Brasil? E realmente, acho que esse é um tema que é muito, muito gostoso de falar a respeito, porque, como você bem trouxe, ele é um produto muito procurado pelos consumidores, e a gente vê uma demanda bastante crescente por esse segmento. Então, sim, acho que ele vem tomando mais espaço dentro das residências e a grande pergunta é essa que você fez, Por que isso tem acontecido? O que mudou? E de alguns anos para cá, a gente tem, acho que, visto muita evolução tecnológica, não só de robô, mas de modo geral, com casas mais inteligentes. E o bem mais precioso que as pessoas têm é tempo, Então, ele passa a ser muito aspiracional no sentido que as pessoas querem economizar tempo. Então, o robô aspirador, ele vem para fazer justamente um trabalho que os nossos consumidores entendem que varrer e passar pano essa é a tarefa doméstica que eles menos gostam de fazer, que eles mais sentem como perda de tempo. E isso a gente pegou por pesquisa com o consumidor. Então aqui a gente vê uma grande oportunidade para eles. E quando a gente olha para o mercado, mais marcas, mais modelos, com diferentes tecnologias. Então acho que tudo isso contribui para uma relevância maior dentro dos consumidores. E aí, Rafael, você falou ali na praticidade, na questão mesmo do tempo, que é tão valioso hoje para todo mundo. Mas assim, entendendo qual que é o perfil do consumidor hoje para esse produto, Ele continua sendo algo mais nichado e pessoas que buscam ali gastar e,
um pouco mais ali com a casa, ou então ele já está sendo um produto mesmo mais acessível? Linkando, né, com o nosso ponto anterior, hoje no mercado existem, né, diversos produtos e para diversos bolsos, né? Então, para o consumidor que ainda é nicho, né, que de fato que é um produto super tecnológico, ele vai encontrar essa possibilidade no mercado. Mas hoje também já existem produtos, né, de menor ticket médio, mais acessíveis, portanto, e que também entregam, né, alguma funcionalidade, né, nessa automatização da tarefa doméstica de varrer, enfim, e de aspirar, né? Tem, assim, um perfil, o que o consumidor, na verdade, mais busca, assim, né, dentro desses produtos, assim, já existe algum padrão, assim, que vocês identificam? Hoje, qual que é o benefício ali que o consumidor está buscando, né? Além do tempo, a gente sabe que os robôs aspiradores estão cada vez mais, né, incrementados aí, não só aspiram a casa, também passam um pano, então o que vocês percebem de padrão? Um ponto interessante de comentar aqui, quando a gente fala do perfil, né, desse consumidor, para além da questão do tempo, né, de eficiência, facilidade do dia, pessoas com pets, por exemplo, né, então a gente vê, né, que desde a pandemia o mercado pet estourou de crescer, está muito grande, e querendo ou não, né, os pets deixam pelos pela casa e tudo mais, e então cria-se uma nova necessidade de você aumentar, né, essa frequência de limpeza. Então o robô aspirador ele vem justamente para fechar esse gap, né, dessa nova necessidade que, por exemplo, um pet pode trazer de manter a casa limpa sem necessariamente a pessoa ter que se ocupar dessa tarefa, né? Ela pode programar o robô e o robô faz esse trabalho para ela. Ou, de fato, para as pessoas que querem um produto ainda mais especificado, aí o céu é o limite, né? Então, produtos que aspiram, passam pano, que se limpam automaticamente, que mapeiam a casa de N formas. Então, tem aí, né, para gosto de qualquer consumidor. Essa questão mesmo do robô mapear a casa. Como é que isso funciona, né? Ele aprende mesmo a andar ali no ambiente, né? Ou ele realmente só memoriza mesmo aquele trajeto ali dentro da casa? Como é que isso funciona assim na prática? Essa talvez seja uma das grandes evoluções dos últimos anos, assim. Lá atrás, né, quando começou a ganhar assim, um pouco mais de relevância o tema do aspirador robô, eles não tinham toda essa tecnologia de mapeamento, né? Antes era um pouco mais por sensor de proximidade, então eles às vezes ficavam fazendo a mesma rota várias vezes. Outros tinham câmeras acopladas, mas aí você cria um problema de LGPD, né, de produtos conectados com câmera. E aí o mercado foi sendo obrigado também a evoluir, a revolucionar. E agora o que a gente tem de mais tecnológico é o mapeamento por laser. Então, os produtos agora estão muito mais inteligentes nesse sentido. Eles, como laser, né, conseguem mapear extremamente bem a casa de uma forma bastante fiel. Então, o primeiro passo é, de fato, ele mapear a casa e entender o ambiente em que ele está. E aí, com base nisso, ele traça a rota mais eficiente. Então, a eficiência da autonomia ali do aspirador robô elevada até a última potência, por enquanto, né? Porque vai seguir em desenvolvimento. Mas é isso, então é legal ver na evolução do tempo essa tecnologia se desenvolvendo. A partir dessa leitura, ele consegue já identificar ali os obstáculos, é isso? Então, se tiver móveis, tapetes, né? Até assim, a gente também gostaria de entender como é que ele lida com esses obstáculos, né? Por exemplo, um tapete, diferentes pisos. O robô também é preparado para isso. Sim, com certeza. E acho que alguns pontos interessantes, né? Porque gera-se muito questionamento sobre aspirador robô em pisos de carpete ou tapetes, se ele vai conseguir ou não subir, né? Até às vezes ter algum degrauzinho ali para uma área molhada, seja na cozinha, numa área de serviço, uma varanda, por exemplo. E hoje os produtos estão bastante preparados para isso. Então,
óbvio, né? Vai depender da altura ali do degrau, mas baixos assim, ele consegue passar sem dificuldades. Subir no tapete também consegue, entrar embaixo de móveis, que é outra dor do consumidor, né? Limpar embaixo de móvel. E, sim, a aspiração dele associada à escova que eles têm, de modo geral, né? Que são escovas grandes na parte inferior do produto, ajuda a, então, meio que abrir, né, o tapete ali, as fibras do tapete, enquanto a parte da sucção aspira o pó que fica ali no meio. Então, isso é excelente, assim, super funciona. Outra evolução que a gente notou também é da inteligência artificial, né? Cada vez mais presente aí nos eletrodomésticos, nos eletrônicos. Isso também entra no robô aspirador. Mas o que significa isso para o consumidor final, né? O que é ter inteligência artificial no robô aspirador? Ela também ajuda nessa navegação que ela faz, né? Que ele faz na casa. Ou também, né? Como é que pode ajudar na qualidade da limpeza mesmo? Hoje essa parte, acho que, de inteligência artificial, conectividade, algoritmo, ela se mistura toda, né? Fica um grande bolo. Mas acho que para quem procura autonomia no produto, facilidade, essa parte da conexão, da conectividade com o aplicativo, seja com uma Alexa, por exemplo, com o Google, é super importante. Porque justamente, se eu quero ganhar o tempo, eu estou no escritório hoje, pelo meu aplicativo, né? O Smart Home, eu posso acionar meu robô, quando eu chegar em casa, a casa vai estar limpa. Então, isso de qualquer momento, né? Se eu quiser selecionar um cômodo específico que eu quero que ele limpe, ele realiza a limpeza. Então, é um avanço muito legal que lá atrás, né, no começo da categoria, a gente não tinha. Então, o aspirador, ele ia andando, fazendo as suas leituras, mas agora a gente chega no ápice da conectividade e da automação. Então, se a gente for falar de automação residencial, eu posso criar um cenário, dar o comando que eu estou saindo de casa, e aí apagam-se as luzes, o aspirador liga, a TV desliga. Então, acho que passa a ter um benefício muito grande para o consumidor, que é o não ter que lidar com a poeira, por exemplo, né? Que é um dos grandes pain points também do consumidor quando vai mexer com, enfim, vai varrer o chão, vai passar o aspirador, enfim. Acho que fica uma facilidade muito grande para o usuário. Tem as opções, né? Tem alguns modelos que conseguem se autolimpar, né? Fazer essa autolimpeza. Como é que isso acontece na prática? Você deveria, né, explicar um pouco pra gente. Com base em tudo que o mercado vem oferecendo, a gente está justamente falando dessas evoluções. E nesse ponto, Elisa, é muito legal porque é algo que ainda é novo, né, no mercado, e não são exatamente todos os robôs que tem. Claro, todos eles têm um compartimento para onde eles estocam, né, guardam o pó que eles aspiraram. Mas quando a gente fala de automação do produto, de autonomia, existem modelos no mercado que tem a sua dock, né, tem a sua estação ali de carga e recarga, que ele faz a autolimpeza, né, então ele passa todo o pó que ele tem no corpo dele, né, no robô, e ele passa para essa base. Ele ganha autonomia. E aí, pensando aqui na questão de, né, alguns anos atrás, ali por volta pouco antes da pandemia, mais ou menos, a pergunta no robô era: ele volta para a base sozinho para carregar e depois retomar de onde ele parou? Sim. Só que a evolução disso é justamente porque ali, ele volta para a base. Mas se o compartimento dele estiver cheio, pronto, acabou. Agora não, tendo as dockings que eles conseguem fazer a autolimpeza, a autonomia do produto, ela fica muito maior. Então as bases que a gente tem na estação de limpeza, elas duram 30, 40 dias de limpeza. Óbvio, vai variar, mas isso mais ou menos uma média. Então, assim, é um outro aspecto, né, de tecnologia do aspirador robô que vem para ajudar muito, né, o consumidor, o usuário.
Então, Rafael, a gente agora queria dicas, né, dos nossos ouvintes aí, de como a gente pode escolher um robô aspirador para quem está pensando em investir em um. A gente já sabe que ali temos, né, uma medida diferente de ver a potência daquele aparelho. Então, as medidas em Pascal, né, que a gente fala da pressão, da sucção. E como que né, o consumidor pode escolher o melhor para a sua casa, assim, pensando também no tamanho, né, da residência, enfim. Quero saber qual que são as dicas aí. Acho que tudo vai partir da sua expectativa, né? Do que o consumidor quer. Ele quer o produto que eu vou ligar o produto e eu vou estar em casa. Então você tem, né, um nicho aqui. Ou você quer um produto que vai ter mais autonomia. Então, como a gente falou, né, para os diversos tipos de consumidor, diversas necessidades. Óbvio, né? Acho que pontos que a gente precisa levar em consideração que às vezes não é tão óbvio para pessoas que moram em casa com sobrado, por exemplo. O robô não vai subir a escada sozinho, então talvez nesse caso você tenha 2 robôs, um para a parte de cima, um para a parte de baixo, ou um robô só para a parte de área comum, alguma coisa assim. E aí quando a gente fala da potência, né, a gente sempre separa essa conversa de 2 formas. Uma que é a potência de sucção, efetivamente, né, que é bem como você trouxe aqui, e tem a potência elétrica, né. Mas o mais importante quando a gente fala de robô é a potência de sucção, que é o quanto de fato ele vai, né, ter de poder para aspirar a sua casa ou aquele ambiente, né, que você deseja. Então hoje você tem produtos com 3.000, 8.000, 10.000 pascais de potência. Então já são produtos bastante robustos para aspiração. E aí não é só a aspiração em si, né? Tem o fator combinado das escovas que giram, enfim, aí tem toda essa engenharia, essa mecânica para fazer o produto ainda mais eficiente. Qual que seria, assim, o impacto para quem está pensando, né? Qual que seria a conta de luz, né? De usar um robô aspirador? Isso também tem um impacto. Eles são realmente já desenhados com maior eficiência energética hoje? Sim, super. E aí, acho que um ponto curioso, né? Quando a gente fala de eletrônicos de modo geral, a gente sempre pensa na eficiência energética, no consumo de água e tudo mais. Só que para aspirador, um ponto que é obrigatório, né, até para certificação, é ruído. Então, às vezes, a gente, vou comprar um aspirador robô legal, e aí, então, acho que além da eletricidade, que de verdade não é um consumo muito grande, porque ele não fica ligado, né, não é uma geladeira, não é um ar-condicionado, é uma bateria bem mais modesta, né, então é um produto que consome muito pouco. Mas o importante também é sempre verificar o quanto que ele gera de ruído no ambiente. Então, acho que essa é uma dica importante, tá? Eu agradeço, Rafael, né? Muito obrigada por todos os esclarecimentos e muito bom né, o que você trouxe pra gente. E eu sei também que a Midea tem aí uma surpresa aí para os nossos ouvintes. E aí eu gostaria que você, né, falasse pra gente, por favor. Claro. Eli, acho que é um prazer estar aqui com vocês, né, bater esse papo, trocar experiências. É um segmento, né, com que eu trabalho já há algum tempo e gosto muito, né, como um bom gerente de produto que gosta de tecnologia. E, sim, realmente temos um presente, né, acho que da Midea para a Canaltech e para os nossos ouvintes, justamente pensando nessa pauta, né, de aspiradores robô. A gente fez um cupom exclusivo para o Canaltech, então para os consumidores, que vale até o final de agosto. Então 10% de desconto e o cupom é Canaltech. Então na hora do checkout, ali no site da Midea, colocar esse cupom Canaltech para ganhar 10% de desconto na compra. E isso válido para todos os produtos ali que estão no site de vocês, certo? Perfeito, exato. Muito bom, então a gente agradece bastante, com certeza vai ser bem proveitoso. Tem um mês aí, né, para o pessoal conseguir aproveitar, né? Se não for o robô aspirador, também pode ser outro eletrônico que esteja ali, né, no radar da pessoa. Muito obrigada, Rafael e Midea, pelo papo de hoje, né? E
a gente, né, com certeza, se tiver uma outra oportunidade de chamar vocês, com certeza vocês vão ser sempre bem-vindos aqui no podcast Canaltech. Muito legal, Eli. Obrigado você e ansioso para ver a publicação. E vamos agora para o Giro de Notícias. A Apple liberou o iOS 27 Beta 2 com novidades que prometem deixar o iPhone mais rápido e inteligente. Segundo a empresa, os aplicativos podem abrir até 30% mais rápido, enquanto a nova Siri, agora baseada em inteligência artificial, passa a entender melhor o contexto entre diferentes apps e executar tarefas mais complexas. A atualização também traz ajustes na interface e novos controles de áudio. Mas atenção! A versão ainda é de testes e os principais recursos de IA funcionam apenas nos iPhones 15 Pro e modelos mais recentes. A partir de agosto, a gasolina vendida no Brasil passa a ter 32% de etanol. A mudança deve afetar principalmente os carros movidos apenas a gasolina. Segundo especialistas, peças como bicos injetores, mangueiras e filtros podem sofrer desgaste mais rápido, causando perda de potência, falhas na partida e até acender a luz de injeção eletrônica. Para reduzir os riscos, a recomendação é usar gasolina premium, que continua com 25% de etanol, e ficar atento a qualquer mudança no funcionamento do veículo. E a TCL lançou no Brasil suas primeiras TVs com a nova tecnologia SQD Mini LED. A promessa é entregar imagens mais brilhantes, pretos mais profundos e reduzir aquele brilho indesejado ao redor de objetos claros em cenas escuras. Os modelos chegam em tamanhos de 65 a 98 polegadas, com resolução 4K, taxa de 144 Hz e recursos para filmes e games. Os preços começam em R$ 7.590 e podem chegar a quase, acredite ou não, R$ 60 mil. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. E não esquece de aproveitar o cupom de desconto da Mideia, que está aqui na descrição desse episódio. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de André Laurenti, Paula Amaral e Natan Vieira. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Yuri Souza e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!